Olá, meus irmãos, muito bom dia, ou boa tarde, dependendo, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo essa gravação. Esse recurso tem essa facilidade, ele pode ser acessado a qualquer parte do dia, mas teoricamente estamos começando a nossa escola bíblica dominical agora na parte da manhã. Desejo a todos um bom domingo, um bom dia. Estamos estudando uma série de lições a respeito da fé, né? Estamos seguindo essa revista, A Verdadeira Fé, e temos já visto algumas lições que falam sobre esse assunto. Vimos sobre a questão da fé e a Bíblia, a fé e a salvação, e na semana passada nós vimos com a nossa irmã Fátima, fé e igreja. E hoje nós estaremos vendo o quarto estudo, que fala sobre fé e dúvida. Fé e dúvida. Vamos iniciar nesse momento de estudo orando ao Senhor, agradecendo por estarmos aqui e pedindo a Ele que venha falar aos nossos corações através da sua palavra, através da lição que o autor nos escreveu. Oremos. Graças te damos, Senhor, por esse dia de hoje. Obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque a tua palavra diz que o amor do Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque podemos sentir isso em nossas vidas, as suas misericórdias sendo renovadas e as bênçãos diárias que o tem nos derramado. Agora queremos lhe rogar por essa lição, para que tudo possa correr bem conforme a tua santa vontade. E ela chega ao coração daquelas pessoas que tu já separaste para ouvi-la, para estudar a tua palavra, para caminhar conosco nesse assunto tão importante da vida cristã, que é a nossa fé. Nos dê um domingo abençoado na sua presença. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto base da nossa lição se encontra em João 20, 19 a 29. João 20, 19 a 29, que eu convido a vocês que acompanhem a leitura a partir do capítulo do versículo 19. O texto fala sobre Jesus aparecendo aos seus discípulos e como nós temos como tema fé e dúvida, adivinha quem vai aparecer? Exatamente aquele, Tiago, o discípulo que duvidou. Estaremos falando, dando foco em Tiago, e esse texto fala bem sobre isso. O versículo 19 nos diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, versículo 22. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. 23. Se de alguns perdoados os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Versículo 25. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Versículo 27. E logo disse Tomé: Põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu.
Deus meu. E o versículo 29 diz: Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Texto maravilhoso, né, irmãos? Texto maravilhoso. Esse texto nos remete que a incredulidade, a dúvida, ela faz parte do nosso viver. Ela faz parte, infelizmente, da nossa vida de discípulos. Uma pessoa cristã, passando por uma dificuldade, disse: Eu tenho dúvidas de que Deus atue na igreja hoje com a mesma intensidade que atuava no passado. Essa frase eu já ouvi. Será que você já ouviu também? Eu tenho dúvidas de que Deus atue na igreja hoje com a mesma intensidade do que atuou no passado. Essa frase, como eu disse, já ouvi várias vezes. E acredito que outras pessoas tenham escutado também. Quando ouvimos essa declaração, quando ouvimos essa frase, a gente fica... A primeira coisa que a gente tem a vontade, a ideia, é discordar da pessoa que nos fala dizendo que ela tem que crer, porque nós sabemos que é verdade, que Deus atua na igreja em todos os tempos. Que Deus se preocupa com o seu povo e, portanto, o socorre. Não, essa frase está errada, Deus está atuando sempre. Mas devemos entender que não podemos transferir a nossa fé para ninguém, por mais que nos esforcemos. A gente não pode transferir a nossa fé para ninguém. A fé é algo pessoal. A fé é algo que se tem ou não se tem. Eu não posso transferir a minha fé para os meus filhos, para minha esposa, para um amigo, para uma amiga. A fé é intransferível. A fé, ela é pessoal. Portanto, por mais que eu diga, não, Deus atua hoje em dia como atuou sempre, aquela pessoa, ela pode crer ou não crer, porque independe das nossas declarações. Se dissermos para alguém que ela deve crer, nem por isso ela crerá. Se lhe ordenarmos que creia, ainda assim ela não crerá. Será que há alguma coisa que possamos fazer para ajudar pessoas honestas e com dúvidas na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos fazer? Devemos nos postar à espera de que alguma coisa aconteça e que ela deixe de duvidar? O Evangelho de João foi escrito com esse propósito, com o propósito de levar os seus leitores à crença de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, eles tenham vida em seu nome. O texto de João 20, 19 a 29, que a gente leu, deve ser então encarado como todos os outros textos de João, com submissão a este tema. Jesus é o Messias prometido de Deus, pois une todo o livro em torno do propósito de João ao escrevê-lo. Você já teve dúvida em relação a Deus, à Bíblia ou à igreja? Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. Vamos então analisar, a partir desse texto, as dúvidas de Tomé para esclarecer as nossas dúvidas. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, que fé é intransferível. Porém, a fé que a gente professa, ela deve ser, independente de quem está proferindo a incredulidade ou não, ela deve persistir, ela deve se manter. Porque, assim como a fé é contagiante, a incredulidade também é contagiante. É o que a gente viu naquele episódio dos espias. O mau relatório contagiou o povo todo, como diz o texto de Josué. A partir daqueles 10 que deram relatório negativo, todo o povo ficou com o semblante caído, menos Josué e Caleb, que falaram, não, vamos ter fé, vamos animar. Então, assim como um ambiente de fé, ele é cativante, o ambiente de fé também é contagiante, o ambiente de incredulidade é igualmente perigoso e contagiante. Vamos dividir a nossa lição em 3 tópicos. O primeiro deles diz, dúvida por se esquecer e não tomar posse das promessas de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar sobre fé e dúvida é dúvida por esquecer
e não tomar posse das promessas de Deus. Eu quero voltar ao texto de João e falar um pouco da situação de Tiago. Jesus já havia falado que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia, várias vezes. Tiago e os demais discípulos ouviram em mais de uma vez que Jesus morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas os discípulos não haviam entendido e por isso se esqueceram dessa promessa. Os discípulos se esqueceram dessa promessa, porque estavam tão atônitos com o que estava acontecendo que simplesmente esqueceram que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. E Tomé era um deles. E Tomé estava nessa situação de incredulidade, de dúvida, por ter se esquecido, por não ter tomado posse daquela promessa que o Senhor falou diretamente para eles. Tomé era uma pessoa que amava o Mestre, não temos dúvida, mas tendo se esquecido das suas palavras, não podia crer que ele houvesse ressuscitado, porque não estava esperando a ressurreição de Cristo. Antes, ele estava triste, ele estava sem esperança devido à morte de Jesus. Ele esqueceu da promessa da ressurreição. Ele sabia, ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa que amava o Senhor e que ouviu os ensinamentos dele, foi instruído, mas o fato da morte, de todo aquele acontecimento no Calvário, o levou a esquecer das promessas. Todas as vezes que nós nos esquecemos das promessas de Deus, referente a um assunto específico, nós passamos a ter dúvida a respeito do assunto. E se não pudermos fazer com que a pessoa creia a nossa fé, podemos então fazer com que ela recorde a palavra de Deus. Portanto, todas as vezes que a gente se esquece de uma promessa de Deus referente a um assunto, quando a gente se esquece, a gente fica permeado pela dúvida. A dúvida pode nos assolar, porque a gente esqueceu da promessa. E a gente pode, como eu falei, uma pessoa, a gente não transfere a fé, mas a gente pode lembrar das promessas. E aí a pessoa pode recuperar e voltar à sua fé. A gente vê que a palavra de Deus, ela fala sobre um assunto. E a atuação do Espírito Santo em relação a isso é que Jesus usou esse processo para fazer lembrar aos discípulos o caminho de Emaús. No caminho de Emaús, aqueles homens estavam duvidosos, estavam tristes, estavam caminhando de volta para casa devido aos acontecimentos do Calvário, da morte de Jesus. E quando Jesus caminhava com eles, pela atuação do Espírito Santo, Jesus os fazia lembrar, recordar de todas as promessas que eles haviam esquecido e que ele ressuscitaria no terceiro dia e que, apesar do testemunho das mulheres que estavam no sepulcro, eles ainda não se recordavam. Jesus, então, apesar, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que constava em toda a Escritura a seu respeito. Então, Jesus estava falando para aquele discípulo, relembrando as promessas, relembrando os acontecimentos, relembrando a palavra de Deus. Fé e dúvida pode ser simplesmente isso, bastante para que uma pessoa creia e volte à sensatez, mas pode ser necessário algo mais. Portanto, o primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês é, se alguém tem dúvida da sua fé, volte à palavra, volte às promessas, volte àquilo que Deus está falando. Vamos mais um pouquinho adiante, agora no tópico 2, que fala que alguém pode ter dúvida, e essa dúvida pode ser até honesta. Não a dúvida hipócrita, mas uma dúvida honesta. E a dúvida honesta, falta de base para crer. Ela torna-se falta de base para crer.
A ideia de alguém ressurgindo dentre os mortos depois de 3 dias era uma ideia, vamos dizer assim, muito grande, muito enorme para eles, judeus, que só criam na ressurreição dos mortos após a volta do Messias glorioso. Para os judeus, essa questão da ressurreição dos mortos era um mistério. Era grande demais e Tomé ele não podia crer. De fato, nem os outros discípulos criam que Jesus, se Jesus não tivesse lhe mostrado as mãos e o lado, talvez eles mesmos não criam que era Jesus mesmo. Se compararmos com Lucas 24, 36 a 43, que a gente vai ler agora, Lucas 24, 36 a 43, nos diz o seguinte, é a mesma passagem narrada agora no Evangelho de Lucas. Versículo 36. Falavam essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Estão vendo que interessante? Os mesmos discípulos viram aquilo, é um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no seu coração? Olha que interessante o versículo 38. Por que você está perturbado? Por que sobe dúvida no coração de vocês? Jesus identificou essa dúvida no coração deles. Versículo 39. Veja as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vejo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, diz o versículo 41. Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa a comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Irmãos, vocês viram que coisa interessante esse texto? Os discípulos estavam incrédulos, não estavam acreditando, não estavam vendo. Então a dúvida deles era uma dúvida honesta, porque eles não criam na ressurreição. Mas quando os discípulos passaram a ver que Jesus não era só um espírito, mas que ele estava comendo na presença deles, que ele tinha um corpo, então eles viram, é Jesus mesmo, ressuscitado, porque ele está em corpo e esse corpo está comendo, porque o espírito não come. Jesus deu a base para a fé dos discípulos, de tal maneira que se pudessem crer sem dar um salto no escuro, sem precisar dizer que simplesmente foi uma experiência religiosa, é o bastante para a nossa vida, para que pudéssemos proclamar com certeza a ressurreição, porque eles tinham visto. Então não foi um salto no escuro. Era uma dúvida honesta, mas Jesus mostrou a eles que eles estavam enganados. Mas os discípulos não proclamavam como deviam tê-lo feito a Tomé. Eles apenas disseram que Jesus apareceu a eles, dizendo, vimos o Senhor. Tomé, que não estava presente, na confusão da sua mente, que se encontrava depois da morte de Jesus, como eu já lhe falei, com a falta de base da declaração, não tinha como crer. Tá? Ele queria que Jesus estivesse ali, mas ele não podia crer. Mas como pode? Isso não pode acontecer. Os discípulos deviam ter usado o método de Jesus e dito, olha, Jesus nos apareceu, mas como pensávamos que era um espírito, ele comeu conosco e nos mostrou as mãos e o lado, para que víssemos que era ele mesmo. Então talvez Tomé tivesse em que basear sua fé, porque eles não baseavam sua fé em nada. Então Jesus mostrou, olha, sou eu mesmo, deixa eu comer aqui alguma coisa. Então, baseado nisso, essa certeza, eles começaram a crer. Muitas vezes, pessoas honestas na igreja estão tendo uma vida espiritual, uma vida cristã ruim, porque não temos provado a palavra como deveríamos. Então, elas só podem dar um salto de fé, crer por crer, ou tornar-se um crente fraco, sem razão para a esperança que se tem, se é que se tem, né? Portanto,
precisamos ter bases fortes, e a base firmeza é sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Se você não se basear a sua fé na palavra de Deus, a sua fé ela pode se esvair pela primeira dificuldade que aparece. Portanto, dúvida honesta, falta de base para crer. E a base para crer está na promessa, está na palavra de Deus. E o terceiro e último tópico fala dúvida, um desafio para a vida da fé. A fé não nos isenta de dúvida. Isso é interessante. A fé não nos isenta de dúvida ou da dúvida. Em alguns casos, a dúvida pode levar à fé. O fato é que vários servos de Deus enfrentaram momentos de profunda dúvida. E nós também hoje. Então, se você passa por algum momento de dúvida, não se recrimine e nem se ache que você é o pior dos crentes. Não. A própria palavra de Deus diz que vários servos enfrentaram dúvida. O salmista expressa as suas dúvidas em vários salmos. No Salmo 74, de 1 a 11, ele diz o seguinte, Salmo 74, de 1 a 11. O salmista expressando a sua situação de dúvida. Salmo 74 diz o seguinte: Por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, do qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos e parece que brandam machado no espesso das florestas. E aí no versículo 10 ele diz o seguinte: Até quando, ó Deus, os adversários nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrai a mão? Sim, a tua destra se conserva no teu seio. Então ele está levantando várias questões de incredulidade. Por que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso? Por que os inimigos estão se levantando? E o salmista então retrata essa questão da dúvida, da questão da fé. Contudo, ele confiava na providência divina e descansava nela, o próprio salmista. E aos poucos as dúvidas iam passando. Certamente você tem muitas dúvidas, ou você pode ter muitas dúvidas. Isso não significa fraqueza na fé. Dúvida não é fraqueza na fé. Na dúvida, creia, confie. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Temos que repassar as promessas da palavra para que elas recordem e nos mantenham uma fé viva para servir a Deus sem dúvidas. Essa palavra é uma palavra muito importante, eu vou repeti-la. Temos que repassar as promessas de Deus, as promessas da palavra, para que a gente fique sempre recordando e essa recordação nos mantenha uma fé viva para servir a Deus sem dúvidas, ou pelo menos sem aquelas dúvidas sobre assuntos que a Escritura revela, e assim possamos caminhar firmemente para Jesus, na certeza de que um dia não o veremos mais por espelho, mas o veremos face a face. Portanto, dúvida faz parte da vida, porém as promessas fazem parte da palavra e devem fazer parte da nossa vida. Confia nas promessas. A verdadeira fé permite dúvidas? Sim, ela permite dúvidas, porque a dúvida faz parte do ser humano. Entretanto, a verdadeira fé se escora na palavra. E é nessa palavra, nas promessas nela contidas, que a gente se fortalece e que a gente enriquece e a gente acrescenta à nossa fé. Muito obrigado por essa paciência, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso momento de aula. Espero que Deus possa ter falado do seu coração e, em caso de dúvida, recorra à palavra, porque a firmeza na palavra, ela nos dá constância na fé, e a fé
nos garante a vitória em Cristo Jesus. Ok? Um abraço, até o próximo domingo.